A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Às vezes o cristão perde de receber a sua bênção, de derrotar um problemão do tamanho do Golias. Às vezes deixa de ser curado, enfim, pela forma como se conduz e não ouve a palavra como deveria ouvir. Existem muitos maus entendidos no meio cristão a respeito do recebimento de bênçãos. Há cristãos que ficam até negociando com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor fizer assim, eu faço assado. Se o Senhor me dá isso, eu faço aquilo outro. Voto existe. Mas o voto tem que ser feito com muita consciência e uma fé genuína. E não é o caso para derrotar um gigante desse. Isso aqui é caso de guerra, de batalha, de armas espirituais. Porque quando o problema é grande, irmãos, você pode ter certeza que Satanás estaria afrontando. Ele quer derrotar o cristão. Quando o cristão é preso num problema sério, grave, ele traz inúmeros prejuízos para o meio cristão. Você quer ver? As pessoas da família olham e dizem assim: ai, tu é crente há tantos anos, e você não consegue nada? Tua vida não muda? Cadê que você foi curado? Cadê que você recebe bênção? Cadê esse Jesus? Não obstante a isso, irmãos, o cristão muitas vezes se deixa levar por essas pressões e, em vez de crescer na fé, ele vai diminuindo na fé. E muitos voltam a viver no natural e passam a ser pessoas religiosas, como estamos acostumados a lidar com isso. Você tenta falar de coisas espirituais para uma pessoa e ela não sai do natural. Não, mas é porque a senhora não sabe qual é o meu problema. Não, é porque o doutor falou. Não, porque eu já fiz de tudo. O Davi foi simplesmente levar um lanche. Ele não foi lá para enfrentar o Golias. Ele nem sabia do que estava acontecendo. Davi vivia lá no pasto, cuidando dos bichinhos. Ele não está sabendo de nada. Ele não está sabendo que existe um gigantão de quase 3 metros de altura, 3 metros, que está tentando arrebentar com o povo de Israel. Ele está indo lá porque o pai chamou e disse: meu filho, teus irmãos estão lá, há uma guerra, vai lá. Leva esse fardo, leva esses alimentos para os teus irmãos. E ele foi obedecendo ao pai. Era o caçula, era o menorzinho, era uma jovem. E lá vai Davi. Chegando lá, então, ele vê o tumulto e ele escuta. Ele escuta. Só que ele não perguntou: escuta, de que tamanho é o Golias? Ele não perguntou quantas guerras o Golias já venceu. Ele não perguntou o que falam do Golias. Ele perguntou o que é mesmo que o rei vai fazer com quem vencer o Golias? Essa foi a pergunta. Está vendo? Olha a pergunta que o Davi fez, porque ele ouviu. Primeiramente, ele ouviu. Às vezes a pessoa vem à igreja, irmãos, ela vem à igreja, ela escuta a boa notícia, ela escuta a palavra, ela escuta o poder do nome de Jesus, ela escuta inúmeras bênçãos, ela escuta testemunhos, mas ela só se prende no problema. Ela só tem dentro de si a maledicência, a palavra do médico. Ela só tem dentro de si, na sua cabeça, a imagem do gigante, do problema. E é aí que muita gente se perde estando dentro das igrejas.
A gente observa isso, irmãos, eu observo isso ao longo desses anos todos. E cheguei a uma conclusão. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas não saem do natural. Não saem do campo natural para entrar no campo espiritual. No natural você não vai conseguir nada de Deus. No natural você não vai sair de problemas. E tudo começa pela forma como escuta. Então você vê que o Davi ouviu. Ele ouviu a maravilhosa notícia. Olha, o homem que derrotar o Golias, o rei vai enriquecê-lo de bênçãos, vai lhe dar riquezas. Vai entregar sua filha em casamento a esse que vencer. Olha só, o rei quer um vencedor como genro, ele não quer um derrotado. E a casa do pai desse moço que vencer o Golias vai ficar isenta de impostos. Davi acendeu a chama, ligou as antenas, meu irmão, e disse: o quê? Vamos lá. E ele não ficou só com aquilo que ele ouviu. Ele foi procurar saber de outros se era aquilo mesmo que ele tinha ouvido. Que é isso, pastora? Às vezes a pessoa lê uma vez só, ela não vai a segunda. Às vezes ela não vai em outra parte da Bíblia que fala a mesma coisa. Tem uns numerozinhos que são chamados de referência na Bíblia. Quem conhece? Muito bem. Você viu ali uma bênção e tem um númerozinho que te remete a outra parte da Bíblia, a outro versículo, a outro autor, que vai falar a mesma coisa, porque Deus é um só. Mas o cristão não atenta. Ele está preso ao problema. Ele está com os seus sentidos todos no problema e na sua dor. E ele não consegue desabrochar para essa realidade maravilhosa que é Deus falando. As pessoas escutam as pessoas, mas a forma como escutam a Deus fica aquém. O Davi não. Como eu disse, Davi podia ter perguntado: eu ainda não vi esse Golias, de que tamanho ele é, como é que é mesmo? Como é que ele faz? E ele é guerreiro mesmo? O que ele usa? Não. Ele não quis saber nada disso. Davi crê em Deus, confia em Deus, crê no poder de Deus, sabe que o Espírito de Deus é real, sabe que Deus vai entrar na sua luta, na sua batalha. Então ele só quer saber, ele quer uma garantia. O que é mesmo que vai ganhar quem enfrentar o Golias e vencê-lo? Volta para a leitura e você vai ver quantas vezes ele ainda vai perguntar. Então vamos lá. Versículo de número 26, eu vou repetir. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Dá uma paradinha no 30. Você viu o que o irmão mais velho fez com ele? Que história é essa? Para que você está querendo saber disso? Para que você quer saber
sobre prêmio, recompensa. Você, para quê? Você vai lá cuidar das ovelhas. Com quem você deixou aquela meia dúzia de ovelhas? Com quem eles ficaram? Claro que Davi não largou as ovelhas sozinhos. Davi era pastorzinho de ovelhas. Mas o Davi tem uma visão da vida. E é Deus quem está na vida dele. E aí? E o irmão dá aquela bronca violenta nele. Vai lá. Vai cuidar daquelas ovelhas. Que presunção. Você leu a palavra presunção? Presunção. Já ouvimos, irmãos, que alguns médicos afrontam seus pacientes quando eles apresentam uma fé. É um erro você apresentar uma fé a um médico incrédulo. Muitos creem, mas muitos não creem. E o campo da fé é outro, meu irmão. Respeita o campo dele. Respeita o médico. Ele só fala do que é físico. Ele só fala do que a ciência vê. Ele não pode falar de Deus. Ele não pode falar do diabo. Ele não pode falar das maravilhas de Deus se ele não tiver Jesus. Então respeite o seu médico. Eu acho erradíssimo quando às vezes um membro da igreja vai dar um testemunho que desafiou o médico. Não faça isso. Não faça isso. Uma coisa é o homem natural, outra é o homem espiritual. São dois campos diferentes. E aí? Os irmãos de Davi estão no natural. Eles estão ali com toda aquela multidão para montarem uma tática de vencer o Golias, mas na disputa para ver quem é que quer aceitar esse desafio. O Davi, então, quando ouve dos prêmios, das recompensas, ele acende uma chama de poder e diz como é que é mesmo. A primeira vez que ele ouviu, ele entendeu, mas ele queria se certificar. Então ele se virou para outro, que já estava lá e sabia de toda a história, e perguntou, é isso mesmo? O que mesmo que farão ao homem que vencer o Golias? E aquele outro falou as mesmas coisas que todo o povo estava falando. Agora vem o irmão. O irmão vem, sabe por quê? Porque o diabo está vendo que o Davi é um menino de fé. E Satanás sabe, irmãos, que aquele que depositar sua confiança total na palavra de Deus, numa promessa de Deus, não vai ficar decepcionado. Aquele que colocar Jesus na sua guerra, aquele que entender sobre o poder do nome de Jesus, ele não vai ficar decepcionado. Ele não vai ser envergonhado. Daí o que acontece? O Davi então se certifica com outro, vem o irmão, mas ele não para. Você vê no versículo 30, e desviou-se para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ele foi a uma terceira pessoa. Olha só, irmãos. Ele foi uma terceira pessoa. Todos estão ali. Todos estão ali reunidos. Davi não quer errar 1 milímetro. Ele quer ter certeza. Ele vai enfrentar o Golias. Mas ele sabe de quem ele espera. E aí? Aí vem o versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Irmãos, deixa eu fazer agora algumas perguntas. A primeira: se Davi dependesse da ajuda de Eliabe, o seu irmão mais velho, ele teria enfrentado Golias? Se Davi tivesse dado ouvidos aos burburinhos de medo, de pavor, ele teria enfrentado Golias? Se Davi não fosse um menino ligado nas coisas que falam, ele teria captado aquele grande prêmio
que estava sendo oferecido a quem derrotasse Golias? Também não. Também não. Então vamos aqui. O Espírito Santo diz, irmãos, que o justo viverá da fé. Quem já leu isso? Mas o justo viverá da fé. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Então, se uma pessoa não aprende a viver da fé, ela não é considerada justa por Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Aí eu entendo a parábola daquelas 10 virgens. 5 tinham azeite nas suas lâmpadas. Eu não li a parábola das 10 virgens, eu fiz o comentário antes de iniciar a gravação. As 10 eram virgens, puras. Mas a pessoa é pura, está dentro da igreja santa. A pessoa não vive no pecado, não vive no erro. Mas a chama da sua fé está sempre fraquinha. A sua vontade de vencer os problemas está sempre mirrada. Ela pensa mais nos problemas do que nas soluções. Ela escuta mais a maledicência e as más notícias do que a boca de Deus. Se está com dificuldade de crescer na fé, participa de mais cultos. É na igreja, meu irmão, no meio do corpo de Cristo, no meio do braseiro, que a brasa fica aquecida e acesa. Mas tem gente não, que faz exatamente o que o diabo quer. Está enfrentando um grande problema, uma enfermidade grave, está com uma ameaça de falência, seja lá do que for. Eu estou falando de problemão, de problema que humanamente falando não tem solução. A pessoa chora, se tranca dentro de casa, se fecha no quarto, abre a Bíblia e faz uma leitura devocional fria. Muitas vezes aquele versículo que foi dado para meditação, ela não sai dali. É incapaz de acender a chama, de procurar as referências e dizer não, Deus não mente. Ele falou isso em Mateus, ele confirmou em Marcos, ele confirmou em Lucas. Está aqui, o Antigo Testamento está falando essa bênção, mas não faz. Às vezes o cristão, irmãos, pede por preguiça. Ele pode perder pela sonolência, pela negligência, pela preguiça, pelo próprio desânimo, descaso, enfim. Às vezes o cristão perde a batalha, o Golias cresce na vida dele, porque ele não acorda. Ele não se liga nas promessas de Deus. Ele não se liga naquela palavra de bênção. Ele não se liga na realidade de Deus. Ele não sai daquela terra da maledicência. Tem gente que é capaz de contemplar um diagnóstico dia e noite, em lágrimas, com os olhos presos ali. Tem gente que é capaz de meter a cabeça no travesseiro ou a cara no travesseiro e ficar ali derramando as suas lágrimas, e só sai pelo dever de fazer alguma coisa necessária. Alguns nem isso. E é aí que o diabo vence muitas vezes um filho de Deus que poderia vencer uma guerra de forma bonita. Meu irmão, quem é de Jesus de verdade nunca se dá por vencido. Nunca. Quem é de Jesus de verdade, quem crê na palavra de Deus, sabe que sempre haverá um recurso em Deus. Sempre. Deus nunca esgotará os seus recursos. Por quê? Porque tudo pertence a Ele. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Os irmãos de Davi fizeram pior ainda. Eles se reuniram para falar mal de Davi diante de todos aqueles homens.
Eu não quero fazer uma leitura muito extensa, mas concentrá-la nesta base sólida que todos nós precisamos ter. Saia do meio da incredulidade. Saia, porque se você não sair, meu irmão, você não vence a sua batalha. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.